Família, cura emocional e evolução pessoal. Nós somos a continuação dos nossos pais e antepassados, mas em evolução e não em repetição. Essa verdade atravessa a vida de forma silenciosa, muitas vezes sem nem que percebamos. Não é apenas uma frase, é um princípio que rege relações, escolhas, dores e curas. Se você está aqui hoje, respirando, sentindo, buscando sentido em sua vida, é porque muitos vieram antes de você. Vidas inteiras se moveram para que a sua fosse possível. E algo dessa história vive em você. A questão não é se carregamos nossos pais e antepassados. Todos carregamos. A questão é como fazemos isso. Você já parou para observar seus pais com honestidade? Você gosta das atitudes e das ações dos seus pais? Você aprova a forma como vivem, como se relacionam, como lidam com conflitos, afeto, frustrações e limites? Existe um legado do qual você se orgulha profundamente ou, ao contrário, você vive tentando fazer o oposto daquilo que viu por não aprovar? Essas perguntas não são simples. Elas nos conduzem para dentro. Em quase toda a história familiar, há pontos de luz que nos enchem de orgulho. Há lembranças que aquecem o coração, momentos em que nossos pais foram fortes, amorosos, resilientes, éticos ou generosos. Situações que contamos com emoção, dizendo que eles foram incríveis, que nos ensinaram valores importantes, que nos mostraram dignidade e coragem. Essas qualidades também vivem em nós. Elas fazem parte do que merece ser preservado e levado adiante. Mas há também o que não dizemos. Existem comportamentos que nos feriram, silêncios que doeram, ausências que marcaram. Há posturas que criticamos internamente e prometemos nunca repetir. Ainda assim, de maneira quase imperceptível, acabamos reproduzindo esses mesmos padrões em nossa vida adulta, especialmente nos relacionamentos mais íntimos. O que não foi consciente se transforma em repetição. Muitas pessoas percebem isso nos conflitos amorosos, por exemplo, em discussões, afastamentos, cobranças ou silêncios que surgem sem aviso. De repente, o tom de voz, a postura defensiva, o medo de abandono ou a dificuldade de diálogo parecem não pertencer ao presente. E, de fato, muitas vezes não pertencem. São respostas aprendidas antes mesmo de haver escolha. Há, por exemplo, pessoas que juraram nunca viver relações instáveis como as que presenciaram na infância, mas acabam se envolvendo repetidamente com parceiros emocionais indisponíveis. Vivem entre a esperança de serem escolhidas e o medo constante de serem deixadas. O padrão não foi escolhido conscientemente, ele foi aprendido. Há também quem viva em permanente escassez, mesmo tendo capacidade para prosperar. Trabalha muito, se esforça, mas nunca se permite estabilidade, descanso ou segurança. Sempre há uma crise, um medo de perder tudo. Muitas vezes vem de uma história familiar marcada por perdas financeiras,
privações ou sacrifícios excessivos. Prosperar inconscientemente pode soar como traição à própria origem. E há aqueles que carregam responsabilidades que não são suas, pessoas que se sentem culpadas ao descansar, dizer não ou priorizar a própria vida. Crescem cedo demais, cuidando emocionalmente dos pais ou sustentando o equilíbrio do sistema familiar. Na vida adulta, continuam salvando, resolvendo, sustentando todos ao seu redor, até se esgotarem. O corpo cansa, mas a lealdade inconsciente permanece. Antes de compreender, nós absorvemos. Antes de decidir, nós imitamos. Crescemos observando como o amor era oferecido, como o conflito era tratado, como a dor era silenciada ou expressa. Gestos, crenças, medos e estratégias de sobrevivência foram se tornando estrutura interna. Aquilo que foi normalizado se tornou a sua base. E não herdamos apenas comportamentos, herdamos histórias, traumas não elaborados, perdas silenciosas, lutos interrompidos, medos antigos e culpas atravessaram gerações até chegar a nós. Muitas reações que hoje nos surpreendem não nasceram em nossa própria experiência de vida. São ecos antigos buscando continuidade. Somos, sim, a continuidade dos nossos pais, avós e antepassados, de suas forças e também de suas feridas. Mas a vida não nos pede a repetição, ela nos pede a evolução. Repetir é seguir preso ao passado, acreditando estar avançando. Evoluir é honrar essa história de forma mais profunda. É reconhecer que o que foi necessário para sobreviver em outros tempos pode não ser o que nos permite viver com plenitude hoje. Dor herdada não precisa ser destino. Você pode entregar, porque não é teu. Evoluir não é negar a origem, não é julgar quem veio antes, é olhar para essa linhagem com humanidade, é compreender que nossos pais fizeram o melhor que puderam com o nível de consciência que tinham, com as feridas que carregavam e com os recursos que lhes eram possíveis. Honrar não é repetir a dor. Honrar é transformar aquilo que não pôde ser transformado antes. Existe ainda uma verdade que amplia essa consciência. Assim como carregamos nossos pais, nossos filhos nos carregam. Não apenas pelo que dizemos, mas pelo que somos. Eles absorvem nossos estados emocionais, nossas crenças, nossas reações automáticas e também nossas curas. Aquilo que não resolvemos tende a seguir adiante. Aquilo que ressignificamos encontra descanso. Contempla isso. Aquilo que não resolvemos tende a seguir adiante. E aquilo que ressignificamos encontra descanso. Isso não é culpa, isso é responsabilidade amorosa. E essa responsabilidade pede presença no agora. Não é amanhã, não é depois, é agora. Há um caminho simples e profundo para iniciar essa transformação. Em um momento silencioso, feche os olhos e respire com calma. Imagine todos os seus antepassados à sua frente, formando um grande triângulo de vida. Mais próximos, seus pais, logo atrás, seus avós,
depois seus antepassados, e assim sucessivamente, geração após geração, sustentando a sua existência. Faça isso. Sinta que você está aqui por todos eles. Eles vieram antes. Então imagine-os à sua frente. Então, com verdade no seu coração, com permissão para seguir a sua vida feliz, diga em silêncio e em voz baixa: eu honro a vida de vocês. Eu sou grato, pois foi por vocês que eu estou aqui. Eu sinto muito pelas dores, perdas e tristezas que vocês viveram. Agora, com todo o meu amor e respeito, eu devolvo tudo que pertence a vocês e sigo apenas com aquilo que me pertence. Diga isso com suas mãos estendidas. Entregue a eles tudo que é deles, com amor, com honra e gratidão. Permita-se sentir, sem pressa, sem expectativa. O corpo, o coração e a consciência sabem exatamente o que fazer, como fazer. A intervenção é verdadeira. Ao repetir esse gesto por alguns dias, algo começa a se reorganizar em sua vida. Uma leveza diferente surge, menos reatividade, mais clareza. A sensação de caminhar pela vida carregando apenas o que é seu. Isso não apaga o passado. Honra tudo o que foi vivido e, ao mesmo tempo, permite que a vida avance. A sua vida, o seu tempo, a sua estadia aqui na Terra, levando somente o que pertence a você. Ser a continuação dos seus antepassados, mas em evolução, é aceitar que você é um ponto de transição, um elo consciente na corrente da vida. Aquilo que você transforma em si não termina em você. Aquilo que você não transforma tende a seguir adiante. Então, quando você escolhe evoluir, você cura a si mesmo e toda a linhagem. Alivia o peso do passado, porque você liberta e oferece ao futuro a chance de ser mais leve. Em especial, por exemplo, oferece aos seus filhos a possibilidade de viverem mais livres do que você precisou viver. Somos, sim, a continuação de nossos antepassados. Mas quando escolhemos a consciência divina que vive em nós, deixamos de ser repetição, nos tornamos evolução. E é exatamente aí que o processo da vida encontra seu próximo passo. Você é o ponto onde a história do seu sistema familiar deixa de pesar e começa a florescer, curando toda a próxima geração e abrindo espaço para um futuro mais leve e mais consciente. Sintoniza no amor e o amor te encontrará. É assim no processo da vida.